Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais, vamos entender de uma forma um pouco mais profunda o que é a criança interior ferida. Então, o que é aquilo que a gente chama de criança ferida, né? São aqueles núcleos em nós que foram afetados pelas questões que foram vivenciados dentro ali do círculo familiar, os traumas, as faltas, as dificuldades, as palavras ouvidas, as circunstâncias testemunhadas ali, vivenciadas, tudo aquilo que nos marcou de forma direta, né? Podendo ter gerar em nós uma lesão, né? Fez com que existisse dentro de nós uma ferida interior. Mas não só isso. Também as pessoas que estiveram ali núcleos sadios, né? E tiveram pais ou relações aparentemente excelentes, né? Também trazem dentro de si uma criança interior ferida. Não exatamente pelo caminho dos traumas, dos excessos ou das faltas, mas pelo caminho das circunstâncias que foram vivenciadas da infância. Por exemplo, ali inversão de ordem, né, com os pais, necessidade de se ocupar dos irmãos, desejo de fazer algo pelos pais excessivamente, experiências de uma separação conjugal, tomar a dor de um ali dos pais, né, dentro da relação do casal. Tudo isso formatou marcas e características que também compõem, né, o que chamamos de criança interior ferida e que profundamente estão ali ativos dentro de nós. E nessa formatação entram não só as vivências psicológicas e afetivas que nós tivemos, mas também tudo aquilo que o círculo familiar, a constelação familiar chama ali de vínculos sistêmicos, né? Ou seja, a maneira, né, de se conectar a pai, a mãe, a avós, a excluídos familiares, aqueles que viveram ou deixaram de viver, as circunstâncias que afetaram ali a família, né, no ponto de vista sistêmico, né, das gerações anteriores, e que foram ali sendo passadas, né, adiante. Tudo isso nos marcou enquanto filhos, irmãos, membros de um determinado ali sistema familiar. Então, se a gente pegar o conjunto das coisas que nos machucaram com aquelas que nos marcaram a partir de outros caminhos, nós temos aqueles núcleos interiores que chamamos da dor da criança interior ou da criança ferida dentro de nós. Acontece que esses núcleos, eles promoveram em nós reatividades, adaptações, inibições, né, excessos, como defesas para sobreviver, como formas ali de interagir, como consequências naturais de tudo aquilo que a gente estava vivenciando em uma determinada época ou acontecimento. E então, na vida adulta, na vida de relação, nós vamos viver as facilidades ou as dificuldades de viver determinadas circunstâncias a partir desses núcleos, né, que estão fortemente marcados dentro de nós. E assim, nós estruturamos as características de personalidade. Então, uma pessoa, por exemplo, com uma baixa autoestima, uma dificuldade de dizer não, né? Às vezes vem ali de um círculo familiar onde não teve voz, né? Onde não se sentia ouvida ou não era percebida, aonde não podia se expressar e ter valor dentro da relação, onde não conseguia ser si mesma, né? E aprendeu a guardar dentro de si para não incomodar, para não ser criticada, para não ser ameaçada, para não passar vergonha, para não se sentir humilhada, ou para sobreviver também, né? Criando ali o próprio mundo de fantasia na qual se fechou em si mesmo para poder lidar com aquilo que era o contexto do seu universo familiar. Tudo isso agora, na vida de adulto, vai ser traduzido como uma dificuldade projetada nas relações com amigos, familiares,
no profissional ou afetivo, né? Da mesma maneira como aquela pessoa vivenciou naquela infância. Ou como uma maneira, né, de extroversão forçada, por exemplo, de excessivas piadas ou de querer ser muito engraçada, de querer sempre chamar a atenção, né, como uma forma reativa de lidar com aquela inibição e com aquela dor que está sempre ali guardada, reprimida. No entanto, seja a introversão, na timidez, na baixa autoestima, por exemplo, seja ou a extroversão, o excesso, guardam uma dor, né, comum, que é a dor de não ser vista, a dor de não ser percebida, a dor de não ser considerada, a dor de não ter voz, a dor de não poder pertencer, a dor de não se sentir acolhida, valorizada ou sustentada naquele ambiente ou naquilo que se vivenciou. E se você se identificou com tudo isso que foi trazido nesse vídeo hoje, com tudo aquilo que nós conversamos hoje, amanhã, no dia 8 de julho, nós vamos ter uma vivência de cura e resgate da criança interior para liberar todos esses traumas, essas dores, esse sofrimento que a sua criança vem carregando e que vem se replicando, vem trazendo alguns problemas, né, algumas dificuldades hoje na vida adulta. Então a gente precisa tratar e curar todas essas questões na criança interior. Então, caso você queira participar desta vivência, vai ser no dia 8 de julho agora, às 9h09 da manhã. Caso você não possa participar no horário, vai ficar gravado lá na plataforma para você fazer várias e várias vezes depois, tá bom? O valor de troca é um valor simbólico de R$19,90, tá bom, meus amores? Se você tem interesse, clica no primeiro link da descrição aqui para garantir a sua vaga, tá bom? Então fique com Deus, lembre-se sempre que você nasceu magnífico, que você nasceu divino, que você nasceu para ser feliz. E não aceite nada menos do que isso. Eu vejo Deus em você. Namastê.